As 3 melhores penitências para o período do Advento. Bem, por que vamos falar sobre as melhores penitências? Né? Cada um tem aí a penitência que é mais adequada a si mesmo. Né? Para alguns, uma determinada coisa é mais tranquila, para outros é bem mais difícil. Então, cabe um pouco a cada um, talvez com a ajuda de um diretor espiritual, se tiver essa oportunidade, né? Se tiver isso, discernir, né, quais penitências praticar nesse período do Advento, que é um período, sim, de penitência, mas não tão severo, né, eu diria, quanto a Quaresma. Né? A Quaresma tem um caráter penitencial mais forte. Né? Mas por que eu vou indicar essas 3 penitências? Né? Porque elas estão um pouco mais em consonância com o espírito do tempo do Advento. Né? Então, lembremos, na espiritualidade do Advento, nós estamos na espera alegre, né, pela vinda de nosso Senhor. Então, é um tempo de penitência, mas é um tempo de espera alegre. Ou seja, a virtude teologal aqui, né, da esperança, é o cerne, né, da espiritualidade do Advento. Então, se nós formos pensar, por exemplo, né, que a virtude da esperança ela se opõe principalmente à concupiscência dos olhos, né, as melhores penitências para a Quaresma seriam aquelas que envolvem a concupiscência dos olhos. Vamos fazer aqui um breve parêntese, né? Explicando. Né? Lembremos que existem 3 concupiscências, são as 3 fontes de pecado. Você vai encontrar isso lá na carta de São João, na primeira carta de São João. Ele vai dizer: tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A virtude da esperança se opõe principalmente à concupiscência dos olhos, né? E é por isso, somente por isso, tá, que eu vou indicar aqui 3 penitências que irão atacar, né, muito mais a concupiscência dos olhos. Mas retomando aqui rapidinho, né? Concupiscência da carne, né? Então está ligado aqui aos pecados capitais como a gula, a preguiça e a luxúria. Né? A concupiscência dos olhos, por exemplo, vai gerar mais, né, os pecados dos pecados capitais, a inveja, a avareza, né, aquilo que está mais ligado, né, à cobiça, né, enfim. E a soberba da vida, né, a mais fácil de todos, né, a própria soberba, né, certo? Então, por que eu estou indicando essas 3 penitências? Porque elas estão mais voltadas, né, para combater a concupiscência dos olhos. E o que é a concupiscência dos olhos? Né? Bem, Deus colocou em nós um desejo de busca pela verdade. Né? Só que isso, desordenado por causa do pecado original, acabou se tornando aquilo que nós chamamos de curiosidade vã. Então a gente tem essa curiosidade, a curiositas, né, de saber da vida dos outros, de saber a todo instante, né, o que está acontecendo, entendeu? E não buscamos a verdade com uma substância, né, muito mais profunda, entende? Então a concupiscência dos olhos vai gerar pecados como inveja, como avareza, cobiça, né? Enfim. E por isso, né, é importante combatê-la. Algo que gera muito, algo que se alimenta muito da concupiscência dos olhos hoje é o vício em redes sociais, é o vício nas telas. Né? Então vamos às 3 penitências, agora que eu já expliquei, né, o porquê, né, que essas 3 penitências são as melhores. A primeira penitência, né, é a vigília noturna. Né? Se existe uma penitência para o período do Advento que está mais em consonância com a espiritualidade do Advento, é a vigília. Né? Lembremos que na noite de Natal, né, os pastores estavam em vigília à noite, cuidando das ovelhas, e por isso eles receberam, né, a mensagem do anjo, de que o Salvador tinha nascido. Né? Então, é interessante porque a tradição monástica sempre enxergou, né, os monges ali, né, como que representados naqueles pastores, por isso que os monges fazem vigílias. Né? Então, os monges cartuchos, principalmente, fazem vigílias todos os dias, né, de meia-noite até 2, 3 da manhã, estão lá rezando por nós, por todos nós. Então, a vigília é uma penitência muito própria para este período do Advento. Né? E aí, padre, como que eu faço a vigília? Então eu tenho que ficar 2, 3 horas, né? Igual os monges cartuchos? Não, lógico que não. Né? Os monges vivem para isso, né? Você não é um monge cartucho. Mas você poderia, por exemplo, oferecer, né, pouco tempo, sabe? Você acordar ali no meio da noite, por exemplo, né, sei lá, às 3 da manhã, né? Oferecer ali 10 minutinhos, né, de oração, né?
Seja um texto da misericórdia, como às vezes até se costume fazer, ou alguma oração dos salmos, né? A liturgia das horas, por exemplo, o ofício das leituras, né? Que originalmente é para ser feito de madrugada. 10 minutinhos, né? Você levanta, né? Acende ali uma luz, né? Uma vela, né? De preferência, e reza, né? Reza ali, oferece aqueles poucos minutos ali de vigília a Deus como penitência. Você está quebrando um pouquinho o seu sono, né? E oferece isso a Deus, né? Essa é uma boa penitência, tá? Uma coisa interessante, ainda em torno da vigília, né? É participar das missas Horáter, né? Não sei se na sua paróquia, no lugar onde você está, tem missa Horáter, mas as missas Horáter, elas são espécies de vigília de alguma forma, né? Aqui na minha paróquia nós celebramos a missa no sábado, né? A missa Horáter acontece no sábado, de madrugada, né? Então antes do sol nascer, né? Normalmente a missa Horáter vai terminar, né, com o nascer do sol. Então, aqui em Brasília, por exemplo, né, pelo menos nessa época do ano, o sol nasce, está nascendo às 5h30 da manhã, né? Então a gente vai celebrar a missa aqui às 5 horas, né? E a missa Horáter é toda no escuro, né? Os fiéis levam cada um sua vela, né? E a missa é toda no escuro. E aí, com o nascer do sol, a missa normalmente termina. As missas Horáter sempre são em honra a Nossa Senhora, né? No sábado, claro. Certo? Então, é uma outra coisa, né? Vigília, missa Horáter. Bem, isso, né, é a primeira penitência, né? Apenas uma recomendação. A segunda penitência é o jejum de telas, né? Como nós estamos atacando aqui, principalmente a concupiscência dos olhos, né? Então, evitar as telas que alimentam muito, né, a concupiscência dos olhos é uma boa mortificação, um bom sacrifício para oferecer a Deus, né? Então, diminuir o período, né? Todo celular você consegue perceber, todos os celulares hoje você vê, né, ali o quanto você tem gasto, né, de telas, é só ver nas configurações, seja Android, seja iOS, você acha facilmente o tempo que você gasta, né, com as telas, inclusive com cada aplicativo. E aí é bom, né? Você pode colocar limites ali, né, de tempo, né? Diminuir drasticamente ali o limite de tempo, né? E de acordo com a sua situação, né? Cada um, né, sabe aí quanto que usa de celular. E talvez deixar um período, né, dedicado só para ver as notificações do dia, ao invés de ficar vendo as notificações toda hora, são apenas algumas recomendações de mortificação em relação às telas, tá certo? Coisa simples, mas que é bastante exigente, né? Bem, a terceira e última penitência, e eu acredito que a mais difícil, é simplesmente o silêncio. Silêncio, padre? Silêncio não é uma coisa tão difícil assim. Bem, vamos lá. Não é um silêncio ativo, né? Onde você fica ali calado simplesmente e continua fazendo alguma coisa, né? Ou preocupado com muitas coisas. Não. É um silêncio totalmente passivo. É um tempo de ócio. 5 a 10 minutos sem fazer nada. Né? Sem telas, sem notificações, entendeu? Sem ninguém perto de você conversando ou algo do tipo, sabe? Simplesmente o silêncio. Né? Pode ser bom, né? Assim, pode ser o silêncio contemplando um pôr do sol, por exemplo, se é possível, né, para você, né? Ou contemplando a natureza, mas parado, simplesmente parado, entendeu? Por que isso? Né? Tem uma razão também para essa penitência. A neurociência diz, né, que o nosso cérebro ele se recupera, né, das descargas de dopamina quando nós temos períodos assim, né, de total ócio, entendeu? Então, você que talvez esteja muito viciado em dopamina, seja por causa das telas, né, por qualquer que seja a razão, né, é interessante ter esses períodos, né, ainda que sejam curtos, né, mas esses períodos de total ócio, onde você, né, assim, se dá ao luxo de simplesmente ter um período em que você não se preocupa com nada, né, simplesmente deixa os pensamentos vagarem livremente, entendeu? Então é bom isso, claro que contemplando um pôr do sol,
acredito que é ainda melhor, né? Mas esse tempo vai ajudar de alguma forma ao cérebro a se recuperar um pouco, né, daquela frenesi constante de ter que estar fazendo alguma coisa ou pensando em fazer alguma coisa ou agoniado por ter que fazer algo e ainda não ter feito aquilo. Enfim, né, esse tempo ele é interessante, sabe? Eu me recordo, né, na minha infância, né, no Piauí, às vezes a gente sentava, né, às vezes não, com muita frequência à noite, né, dava ali a tardezinha, sentava eu, meu avô e meu irmão, né, na frente de casa, via os carros passarem, né, às vezes conversando, mas às vezes simplesmente em silêncio. Eu lembro que às vezes eu olhava para as estrelas, né, ficava olhando para as estrelas, simplesmente isso, sabe? Isso trazia sanidade para a gente, algo que nós estamos perdendo, né? Porque essa frenesi constante de que eu tenho que estar fazendo algo, né? Eu tenho que saber das últimas notícias, entendeu? Então se dê esse tempo, 5, 10 minutinhos, né? Pode parecer algo simples, né? E é de fato algo simples, mas não quer dizer que é fácil, né? Então são essas as penitências, né? Eu sei que existem várias outras penitências para serem feitas, mas a gente não deve ficar também, a gente tem que pegar um pouco, tem que ser equilibrado quanto a isso, né? Eu acho interessante, acho que um monge russo dizia que se o homem não faz penitência, ele vira bicho, né? Começa a ser movido constantemente pelas paixões, pelas emoções, né? Pelas suas concupiscências. Mas se ele faz penitência demais, ele vira demônio. Por quê? Porque fica vaidoso, fica soberbo, fica orgulhoso, né, de tudo aquilo que faz, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né, nas penitências. Então, eu apontei essas aqui, né? Claro que você, né, fica aí livre, né, para discernir o que é melhor, né, para você. Procure discernir com sabedoria, né? Se tem a ajuda de um diretor espiritual, melhor ainda, né? Existem penitências mais severas do que essas. A ideia aqui não é mostrar as penitências mais severas, mas aquelas que talvez estão em maior consonância com o espírito do advento, tá certo? Que vamos viver então, né, um excelente advento. Particularmente, né, eu gosto muito desse período do ano, né, para mim é a melhor época do ano, né? Eu gosto mais do que o período de festa junina e mais do que o período de Páscoa. É claro que eu sei que liturgicamente a Páscoa, a Vigília Pascal é muito mais importante, é mais importante que o Natal, mas esse tempo tem algo de diferente, sabe? Parece que as pessoas ficam melhores. O Natal parece ter uma força tão grande que faz até com que as pessoas que não são católicas, que não são cristãs, né, de alguma maneira sejam contagiadas pela bondade daquele que nasceu no Natal. Então, enfim, eu gosto muito do Natal, é a minha época preferida. E esse tempo do Advento, então, em que nós celebramos as missas Rorate aqui na paróquia, é sempre um momento de espera alegre. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.